Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Nesse bloco nós vamos falar de meio ambiente. Daqui a pouco eu converso com a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Estado do Acre, Magali Medeiros. Olha, há uma preocupação dos governos da Amazônia em reduzir o desmatamento, porque isso tem relação direta com o clima e todo mundo sabe que o planeta está esquentando. Daqui a pouco a gente vai aprofundar esse tema aqui. Antes, deixa eu dar um recado aqui para você que vai viajar para Cruzeiro do Sul. Olha, vai a passeio, vai a trabalho, ainda não fez sua reserva de hospedagem? O Viale Hotel é o lugar certo para você ficar. Conforto, segurança, boa localização, tratamento VIP para os hóspedes. Dá uma olhada aí na infraestrutura do Viale Hotel. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. Eu garanto que você não vai encontrar uma diária de hotel mais barata do que a do Viale Hotel, com esse nível de conforto, com esse atendimento VIP. A sua estadia vai ser muito melhor e mais barata no Viale Hotel. Faça já a sua reserva. Ligue aí 3322-4810. E agora eu convido aqui a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, Magali Medeiros. Por favor, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Seja Rogério. bem-vinda. Obrigada. Por favor. Olha, eu introduzi aqui o tema logo na volta do intervalo, falando que essa questão do desmatamento, ela tem relação direta com o nosso clima, né? E há uma preocupação das autoridades para que o desmatamento diminua e, consequentemente, o clima fique mais ameno. Explica para a gente qual é essa relação, Magali, entre o desmatamento e a temperatura. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma oportunidade muito boa estar aqui no Gazeta Entrevista, conversando, explicando o que está acontecendo com o clima do planeta, né? Há muitos anos atrás, acreditavam que o planeta não estava esquentando, que isso era uma atividade da própria natureza, né? Agora, a realidade já está nos dizendo que o planeta está aquecendo e isso é devido às atividades humanas, seja por desmatamento, por consumo energético, pelos transportes, né? Enfim, todas essas atividades estão contribuindo para o aquecimento do planeta. E como nós somos responsáveis por esse aquecimento, nós também devemos ter o compromisso de contribuir para que a gente possa ter soluções para resolver o problema. Porque a gente sabe que há um processo biológico entre a vegetação e o ar, né? E isso repercute no nível de temperatura. Como é que funciona isso? A gente diz que a Amazônia ela é o refrigerador do planeta, né? Se você está embaixo das árvores, você mesmo sente que o clima é mais agradável do que no sol a pino. Isso é o que acontece com o planeta. É como se fosse uma bomba reguladora do planeta. A floresta exerce essa função. Então, esse é um serviço ambiental que a floresta, principalmente a floresta tropical, está contribuindo para um clima mais ameno para o planeta como um todo. E aí entra a questão do sequestro de carbono também, que hoje tem um status até de investimento, atividade econômica, impacto na economia, isso ganha uma dimensão muito maior. Exatamente. As florestas, elas estocam carbono, seja na copa das árvores, né, seja embaixo do solo. O carbono é o ar poluído, né? O assim, carbono, ele é um dos componentes, né, do nosso oxigênio, mas o dióxido de carbono dos carros, eles contribuem para a poluição do ambiente, né? Então, quando você tem a árvore, você está com aquele carbono estocado, ele fornece um serviço, né, com um clima, né, e um oxigênio melhor, né, para a população,
e também, né, uma questão de saúde. Porque a árvore, ela sequestra o carbono e libera oxigênio. Exatamente. Olha que fantástico, é a natureza perfeita. E os carros liberam dióxido de carbono que poluem a atmosfera. Então a gente tem o quê? Que fazer o estoque de carbono na floresta e evitar, né, que tenham muitos dióxidos de carbono que sejam liberados através dos carros. E é por isso que interessa ao mundo todo que a nossa floresta esteja em pé, porque vai sequestrar carbono do planeta. E o Acre, como é que está nessa questão da política de sequestro de carbono? Então, o Acre é uma referência a nível mundial, porque nós hoje garantimos 87% de florestas conservadas, mas florestas que são habitadas, que fornecem serviços ambientais e também geram renda para aquelas populações que vivem da área, né, florestal. Então, na floresta a gente pode fazer um manejo responsável, né, e dessa floresta você ter o seu móvel, né, com design, com valor agregado, né, e que isso repercute numa economia local e global. Você pode ter produtos extrativistas, no caso a castanha, a borracha, né, e outros produtos que a floresta dá, se tiver um bom manejo, um manejo responsável. Enfim, você pode ter a floresta habitada, conservada e gerando renda e qualidade de vida a nível local e a nível global. Eu não sei se isso faz parte das atribuições do Instituto, mas em termos de investimentos, de atrair recursos financeiros em função dessa floresta em pé, porque é o interesse das indústrias de outros países, como é que o Acre está? Já é possível fazer isso? O Acre é um dos governos nacionais que conseguiu avançar mais nessa matéria. Em 2010 foi criado uma legislação estadual, que é a lei que garante a ampliação de serviços ambientais, que é a lei de incentivos aos serviços ambientais, e a gente já garantiu com a criação do Instituto, em 2012, que a gente conseguisse recursos para ampliar esses serviços, beneficiando, né, aqueles que são provedores ou mantenedores das florestas. Então, nós captamos recursos através do Banco Alemão e, com esse recurso, nós estamos implementando esse novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável no estado do Acre. Tem também uma preocupação dos governos da Amazônia de reduzir o desmatamento, como eu falei no início, e tem uma força-tarefa cuidando disso, trabalhando nessa questão. Como que o Instituto se posiciona dentro desse trabalho? O Instituto ele é o articulador, junto, é claro, com o nosso governador Tião Viana, porque essa força-tarefa é uma força-tarefa de governadores, né, daqueles que detêm as florestas tropicais no mundo, e o governo do Acre é quem lidera a nível nacional, né, tanto da Amazônia brasileira, mas também, né, lidera a nível dos países amazônicos da nossa fronteira. Essa época agora que começou o verão, então muita gente começa a preparar o solo para plantar na zona rural, especialmente quem vive de agricultura familiar, que utiliza o fogo como uma forma de manejar o solo. O Instituto está acompanhando isso, porque já há uma proibição legal. No entanto, tem algumas exceções ainda para quem não tem a condição de ter uma mecanização agrícola, onde o Estado não pode chegar. Como é que está esse assunto? O Instituto ele faz o monitoramento justamente da redução das emissões de carbono para a atmosfera, baseado nessas atividades sustentáveis. Então, aqueles que têm um solo, né, mais plano estão trabalhando com a mecanização e evitando, né, o uso do fogo. Mas em algumas áreas que isso não é possível, estamos orientando para que use os roçados sustentáveis. Essa é uma atividade que a CEAPROF tem feito e que tem dado um bom resultado, né? Os escritórios de ATER têm trabalhado com alguns produtores e a gente pretende que isso seja multiplicado. Os recursos do KfW estão servindo para dar esse apoio, para que não tenha só as unidades de referência, mas que todo produtor consiga realizar o seu roçado sustentável e não queimar, não desmatar com relação a essa atividade. Tem um componente cultural nessa questão do fogo, né? Porque há um desconhecimento por parte das pessoas de como manejar o solo de uma forma menos danosa,
mas há também esse componente cultural, de que é uma tradição, de que aprendeu assim. No entanto, o conhecimento ele pode fazer a diferença em muitas situações, como essa, por exemplo. Como é que a senhora avalia o custo-benefício disso? Porque no momento em que usa o fogo, degrada o solo, né? O uso do fogo, ele degrada o solo ao longo do tempo e por isso que o diálogo com as comunidades rurais é muito importante. Estamos trabalhando para promover oficinas em que estabeleça esses diálogos, a conscientização e, a partir daí, a gente ter a noção de que essas atividades vão prover novos recursos baseados nas baixas emissões de carbono. Ou seja, você não desmata, não queima, garante a redução do desmatamento e essa redução do desmatamento garante novos aportes de recursos para desenvolver atividades sustentáveis que vai beneficiar o produtor tanto com a melhoria da renda como com a qualidade de vida. É esse o mecanismo que a gente vem trabalhando. E essa questão de trabalhar as áreas que já estão desmatadas e não avançar no desmatamento. O Acre hoje tem terras suficientes já desmatadas para produzir, para ter autossuficiência, até para exportar? Temos terras, essas terras precisam ser mais produtivas. Os investimentos que estão sendo feitos justamente para garantir que todas essas terras sejam agricultáveis ou que estejam garantindo a produção da diversificação da proteína animal. E isso vai poder garantir uma diversificação de atividades que vai aumentar, né, a economia a nível local e que a gente possa também estar exportando os excedentes. Também tem uma discussão que aí é permanente sobre a industrialização, sobre o crescimento da economia e muitas vezes a gente traz, né, exemplos como, por exemplo, Rondônia, Mato Grosso, estados que integram a região amazônica e que hoje têm agricultura industrial de larga escala, mas para isso foi necessário um desmatamento muito grande. Como é que a senhora vê essa relação de custo-benefício, se vale a pena entrar por esse caminho, se deve-se buscar outras alternativas? A orientação é não abrir novas áreas, não precisamos pressionar a floresta, porque nós temos um percentual de área, 13% de áreas já desmatadas historicamente, que elas precisam ser cultivadas com tecnologia e manejo. Com tecnologia e manejo a gente garante um aumento da produção sem precisar entrar com novas áreas de floresta. Conversei aqui com Magali Medeiros, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Estado do Acre. Muito obrigado pela vinda e fique à vontade para alguma outra informação. Foi um prazer, eu queria passar uma mensagem para os produtores rurais. Não queime, não desmate. Nós temos alternativas sustentáveis, estamos à disposição através dos escritórios da Emater e também da CEAPROF, juntamente com o IMAC, Pelotão Florestal e o Corpo de Bombeiros para as melhores orientações e quem ganha com isso é o Estado, são as pessoas, é a saúde, né, é o planeta como um todo. Muito bem, muito obrigado pela vinda. Vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista e mais uma boa conversa. Não saia daí.